Doutor, quando a pessoa chega no ponto de pensar em tirar a própria vida, o que está acontecendo na química dele? Existe um jeito certo de quem está perto ajudar ou a gente só atrapalha? Não, existe. Existe, mas pelo fato desse tema ser um tema meio tabu, muita gente, numa Bom, circunstância como essa, vamos tem. explicar isso com calma mesmo. Vamos, não, isso aí precisa explicar com calma. Muita gente tem receio de tocar nesse assunto, se afasta, as pessoas têm medo disso, né? E eu acho que a gente não deve ter medo, mas a gente tem que se preparar para fazer da maneira correta. E fazer da maneira correta não é tão difícil assim. Não é tão complicado, mas exige que você se prepare, para exigir que você conheça do assunto, né? Com a campanha do Setembro Amarelo, essa coisa da prevenção, ela se popularizou, né? Ela se popularizou. Muita gente se envolveu no tema, mas se envolveu de uma maneira meio inadequada, né? Com toda boa vontade. E assim, ele é um tema tão delicado que é muito fácil você sair de uma intervenção boa, adequada e ajudar a pessoa para você prejudicar. A diferença acaba sendo mínima. E esse é um tema que me é muito caro, eu me dedico muito a isso, né? O não Então, faça isso, às coisas. vezes é estímulo. Vamos lá, vamos lá. Acho que a primeira coisa que todo mundo tem que saber quais são os pilares da prevenção de suicídio. O primeiro é prevenção, detecção precoce e tratamento dos transtornos psiquiátricos. 90% dos casos, tem pesquisador que fala 97%, tem pesquisador que fala virtualmente 100% dos casos das pessoas que atentam contra a própria vida, elas teriam algum transtorno psiquiátrico. Então, aquele ato estaria associado a algum transtorno psiquiátrico. Então, por óbvio, detecção precoce e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos é a base de tudo. É a base, né? Se a gente tiver isso, a gente vai diminuir bastante o risco. E qual que seria o outro pilar da prevenção de suicídio? Eu resumo assim, fortalecimento dos vínculos. Vínculos fortes protegem contra esse tipo de ato. Vínculos precários podem prejudicar e levar a pessoa a esse tipo de ato, né? E favorecer esse tipo de ato, aumentar o risco. A gente fala aumentar o risco, né? Então, vínculos bons diminuem o risco. Vínculos precários aumentam o risco. E o vínculo começa onde? Numa família, né? Então, uma família coesa, com apoio, bastante apoio mútuo, ajuda. As pessoas se sentem mais protegidas, isso aí diminui o risco desse tipo de desfecho. Mas não só a família, né? Todos os bons vínculos acabam protegendo. Então começa na família, mas vai para amigos próximos, comunidade. Se a pessoa tem bons vínculos no trabalho, bons vínculos na escola, na faculdade, na igreja, na comunidade de bairro, tudo isso ajuda. Se a pessoa tem uma boa rede de apoio, tudo isso protege, né? Então esses são os dois pilares da prevenção. Primeiro, detecção precoce e tratamento dos transtornos psiquiátricos. Segundo, fortalecimento dos vínculos. Uma outra coisa que ajuda, senso de propósito. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi falar que falam, doutor, eu já pensei nisso, mas quando eu penso no meu filho, quando eu penso no meu pai, quando eu penso fulano, ciclano, isso aí me segura. Normalmente, quando a gente fala, olha, qual um propósito que faz você se manter vivo, faz você se apegar à vida, com as últimas forças que você tem, invariavelmente é algum vínculo que a pessoa tem. Então isso é a coisa mais importante que tem. O contrário de tudo isso também é verdade, né? Uma pessoa, por exemplo, desempregada, não tem vínculo no trabalho, sem muitos amigos, sem vínculos comunitários, abandonada pela família, sozinha, Solidão, né? solidão, sem poder ver os filhos. Tudo isso aumenta o risco dessa pessoa. Então, enquanto sociedade, a gente tem que fazer isso, fortalecer os vínculos. Se a gente começar fazendo a nossa lição de casa com a nossa família, isso já é bastante importante. Quantas famílias cujos pais, filhos não têm cumplicidade nenhuma, não trocam uma ideia, isso não se nutre desde criança. E eu falo por experiência própria. Minha família minha família foi um punhado de 5 pessoas que viveram juntas sem ter vínculo muito intenso, né? Eu sou muito temporão, acabei ficando amigo dos meus irmãos depois de velho. A gente nunca foi amigo, né?
Meu pai nunca validou um sentimento meu, ou nunca teve uma cumplicidade comigo. Eu não podia contar com ele para dividir um sentimento ou pedir um conselho. Eu não lembro de um conselho que meu pai tenha me dado que tenha me servido de alguma coisa, né? Minha mãe, sim, ela foi bastante apegada naquela primeira infância, até 5 anos. Depois disso também, a gente parece que perdeu a conexão, a gente não falava a mesma língua. Muito difícil isso. Então começa pela lição de casa, né? E depois, fortalecer os vínculos na família ampliada, na comunidade e assim por diante. Entre os transtornos psiquiátricos, o mais importante de todos é a depressão. Mas tem também o transtorno bipolar, a esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, e o uso de substâncias. E o uso de substâncias aumenta o risco por si só e aumenta o risco também quando associado a outros transtornos. Então, se a gente cuidar desse lado dos transtornos psiquiátricos, desse lado da gente fortalecer os vínculos, nossa, a gente muda muito a nossa realidade. Que o Brasil não é o país onde o risco é maior do mundo, mas é um dos países que nos últimos anos veio aumentando o risco. Então, a gente precisa mudar essa realidade, né? Agora, se você encontra uma pessoa que está em sofrimento, é aí que eu falo assim, ao mesmo tempo é delicado, mas é simples, se você souber os conceitos básicos. Primeira coisa, vai lá e ouve essa pessoa, pelo amor de Deus. A gente é muito autoritário. A gente não consegue conter o nosso senso de autoritarismo, porque a gente acha que sabe o que é melhor para o outro. Isso aí nossa, como? Eu tento me conter nisso. Eu tenho 2 profissões que a gente tem que saber o que é melhor para os outros, que é médico e professor. Parou para pensar nisso? E aí, se eu levar isso para o meu dia a dia, eu acho que eu sei o que é melhor para a vida de todo mundo. E não é assim, né? Não é. Eu era professor de física, né? Quando algum aluno, só que por eu ser médico, alguns alunos vinham perguntar para mim sobre a carreira médica. Eu até falava uma coisa ou outra por alto, mas eu sempre falava assim, ó, conversa com seus pais, conversa com sua pessoa, conversa com a tua família, eles vão poder te ajudar melhor nessas escolhas. Eu nunca tive essa coisa de autoritarismo, de achar que eu sei o que é melhor para os outros e querer que os outros façam como eu acho melhor, né? Então, para mim, é muito natural eu ouvir uma pessoa e não querer trazer solução logo de cara, não querer saber o que é melhor para ela logo de cara, ou achar que sei o que é melhor para ela logo de cara. Então, percebeu alguém que mudou o comportamento? Você não precisa saber nada de depressão, de ansiedade, nada, de pessoa que vai tirar a vida, nada. Pô, percebeu uma pessoa que mudou o comportamento, tá algo estranho? Chega para ouvir. Fala, cara, percebi que você tá assim, tá tudo bem com você? Às vezes a pessoa vai falar, não, tá tudo bem. Mas você percebe que não está tudo bem, só esteja perto, disponível se ela precisar. Se ela quiser falar, ouve essa pessoa. Em segundo lugar, ouve. Terceiro, ouve. Lá pelo 5º, né? Antes de falar alguma coisa, vê se você conseguiu ter empatia por ela. O que é empatia? Empatia é você ouvir, entender o estado mental da outra pessoa e isso ter uma repercussão afetiva em você. Você não precisa concordar com ela, você não precisa viver o mundo dela, mas você precisa entender, cara, eu não estou entendendo direito por que ela está se sentindo assim, mas eu estou vendo que ela está se sentindo angustiada, que ela está se sentindo ultrajada e está triste por isso. Eu já me senti dessa forma. Isso é empatia. E você entende o estado mental dessa pessoa. Você não precisa concordar com o motivo. Se você está ouvindo uma criança, as coisas que deixam uma criança triste, você vai dar razão e você vai ver motivo para tristeza naquilo? Não. Você é adulto. As coisas que entristecem uma criança são diferentes das coisas que entristecem um adulto. Mas o sentimento que ela tem, você tem, da mesma forma. E o maior erro é achar que eles são obrigados a saber o que a gente sabe. Pois é, exatamente. Esse é o maior erro. Você tem que pegar ele e falar, ele não sabe nada do que a gente sabe. Então começa do início a explicação. Senão, você vai rebater. A pior palavra que tem para um filho ou para uma criança é o não. O não machuca a cabeça do jovem, da criança. Quando você pega a história no início e vai levar ela até você dizer para ela não, aí ela concorda. Mas se você falar não de cara, meu amigo... Pois é, agora imagina uma criança que está em sofrimento e você chega e fala, ó, isso aí é bobagem. Pior ainda. Tá, no teu contexto, você é adulto, com tudo que você passou, reagir daquela forma que a criança está reagindo é bobagem para o adulto, mas para uma criança não. Aí, o que é isso? Você deixou de validar o sentimento dela. O que é uma validação de sentimento? Falar, olha, filho, filha, ou não seja filho ou filha, fala assim, cara, eu entendo o que você está sentindo. Na tua situação, eu entendo o que você está sentindo. Talvez eu tivesse assim, que nem você está falando.
Pô, lamento que você esteja se sentindo assim. Você nem precisa concordar. Você só precisa compreender. Isso é empatia, compreender o estado mental da outra pessoa e saber que aquilo lá mobiliza o teu sentimento e você entende o que ela está sentindo. A partir disso, você validou o sentimento da pessoa, às vezes você não precisa fazer mais nada. A pessoa fala, cara, valeu. Começa aí, né? Um elogio simples de uma coisa banal faz com que essa pessoa vá se aprimorando. Mas se você já critica de cara porque a coisa é só um risco para aquela criança é um desenho. Isso. Então, se você entendeu. É lógico que eu entendi. Se você fala para ela, olha que lindo esse desenho, ela cada vez vai querer fazer um melhor para te mostrar para você porque você elogiou. Agora, se você falar, isso é uma porcaria, pronto, você desanimou a criança. Então, vamos lá. Agora a gente falou e eu vou finalizar, né? Falei bastante sobre esse tema que me é um tema muito caro. Então, viu alguém em sofrimento? Chega para ouvir. Muitas vezes você ouviu e já vai bastar para a pessoa desabafa. Você ouviu, mostra que você tem empatia por essa pessoa, validando o sentimento dela, compreendendo o sentimento dela e validando, o que não significa concordar com o sentimento dela, não significa concordar com nada, só significa, cara, entender que essa pessoa sofre como eu sofro. Ouvir, né? Em outras condições eu me senti como ela também. E aí sim, se você tiver em condição de ajudar e a pessoa, colocar uma ajuda prática, material, factual para a pessoa, você oferece. Nesses casos que a pessoa se abriu para você, se você perceber, por exemplo, ou desconfiar que a pessoa pode estar passando por um problema psiquiátrico, recomenda que ela busque ajuda. Se for só um problema pessoal, recomenda que ela busque uma ajuda, às vezes até de um terapeuta, não precisa ser de um psiquiatra. Agora, se você achar que a pessoa está em risco, uma pessoa sem vínculo, está usando muita substância, está bebendo demais, uma pessoa que já teve depressão, uma pessoa que já tem casos na família, aí você recomenda mais fortemente que ela busque uma ajuda, vá junto, e aí você seja um pouco mais incisivo. Mas é assim. Então, você que está vendo, está ao alcance de todo mundo ajudar. Inclusive, não só está ao alcance, como é um papel da sociedade inteira. Das pessoas em risco, somente o topo da pirâmide vai encontrar um profissional. A base está em volta da gente, está para a gente prestar esse apoio. Então, essa mobilização para a gente diminuir esses riscos tem que ser uma mobilização de toda a sociedade, né?